Quinolonas são drogas também muito prescritas, você sabe disso. Acho que muitos de vocês já prescreveram diversas quinolonas no dia a dia, e realmente teve um momento que as quinolonas no mundo eram uma das drogas mais prescritas. As quinolonas, elas começam sobre algumas resistências cruzadas, históricas, mas eu não detalhei muito algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês. Nós tínhamos as quinolonas iniciais lá no começo, que teve algumas, mas mais assim, tradicional que nós vamos era a norfloxacina, que era a primeira leva de quinolona que foi utilizada, que era por via oral, e que usou muito infecção urinária, algumas situações como essa, mas aí veio as fluoroquinolonas. Quem são as fluoroquinolonas? São uma nova classe de quinolonas, com uma absorção mais adequada, com a posturologia melhor, né? E aí começa com a ciprofloxacina, levofloxacina e moxifloxacina, que são as mais importantes. Tem outras, mas essas são as mais importantes que vocês usam no dia a dia. E essas drogas, elas começam mais ou menos, pessoal, na década de 90, essas novas fluoroquinolonas começam no ano 2000, né, com elas no mercado. A Levo vem depois e a moxifloxacina vem mais recente. E qual que é a grande vantagem delas? São drogas que têm uma cobertura ampla. Eu tinha falado já ontem com vocês sobre o Cipro, que chegou no mercado com uma tentativa de fazer uma cobertura maior para gram negativo, mas como já havia resistência quinolona com a fluoxacina, essa resistência foi transmitida para as drogas novas. Então, ela ficou restrita para cobertura de gram positivos e gram negativos com menor resistência. Pode até tratar alguns gram negativos com beta-lactamase, porque o mecanismo de resistência da quinolona é por outro mecanismo que é a DNA-girase, que é um outro mecanismo de resistência. Então, você tem uma utilidade para as quinolonas para gram positivos e gram negativos. A questão do gram positivo, o que aconteceu? Quando começou a ciprofloxacina, eu vou chamar de feminino o pessoal quinolonas, que é uma dúvida que a gente tem, se é ciprofloxacina ou ciprofloxacina. Deixa eu contar uma história rápida sobre isso. Quando chegou no mercado o cipro, a ciprofloxacina, foi definido pelas pessoas que mais trabalhavam com doença infecciosa que ia ser feminino o nome. De fato, ia ser ciprofloxacina. Porque do inglês, do saxônico, vinha com ciprofloxacin, né? Com N no final. Então, tinha que se definir se era masculino ou feminino, e na época foi definido feminino. Só que, de um tempo para cá, foi caminhando, evoluindo isso, e o nome ficou no masculino. Então, se vocês abrirem a bula do cipro, de qualquer ciprofloxacina, vai vir no masculino o nome. E, na verdade, assim, os dois estão corretos, não tem nada errado com isso, mas eu vou usar no feminino, foi como eu aprendi há muitos anos atrás, quando começou a chegar essas drogas no mercado, e a gente manteve dessa maneira, e muita literatura ainda usa em feminino. Então, a ciprofloxacina, pessoal, tem uma cobertura muito boa para gram positivo e gram negativo. Só que o gram positivo, ele não cobre muito bem os streptococcus mesmo, streptococcus pneumoniae, por exemplo, pneumoniae, que é o pneumococcus. Então, o que isso fala para vocês? Quando você tem uma droga que não cobre bem pneumococcus, o que acontece? O que você vai fazer com isso? Você já sabe que vai ter um problema sério em que situação? Se eu não tenho uma droga que cobre pneumococcus, me fala aí no chat. O que eu já sei que eu não posso utilizar essa droga? Quais situações clínicas eu não vou utilizar? Eu sei que é uma droga que tem uma eficácia baixa para pneumococcus, para streptococcus pneumoniae. O que você acha? Fala para mim. Vai doer, hein, pessoal? Porque eu sei que muitos de vocês prescrevem nessa situação. Vai doer. Bota aí. Quem tem coragem de colocar aí qual que é a razão? Eu estou te falando, a ciprofloxacina é uma boa droga, cobre bem gram positivo, mas é ruim para streptococcus pneumoniae e pneumococcus. Então, o que vai acontecer? Vai me limitar o uso de algumas situações clínicas. Quais situações clínicas mais importantes? Pneumonias e infecções de via aérea de maneira geral. Olha que coisa louca. Por quê? Porque boa parte das infecções de via aérea, sinusopatia aguda, pneumonia bacteriana, então elas são causadas por streptococcus pneumoniae. Então, entender isso, quer dizer, olha a situação clínica como é delicada em relação ao uso da ciprofloxacina para essas situações médicas. Então, de cara, a ciprofloxacina é uma droga inadequada para se usar em infecção respiratória. Você tem que olhar para vocês e falar, puxa, mas quando que eu prescrevi, né, o ciprofloxacina para uma situação de sinusite, por exemplo? Quando que eu prescrevi ciprofloxacina para pneumonia? Hoje já está menos. Hoje, realmente, muitos colegas já têm essa clareza e têm evitado isso. Mas quando começou a ciprofloxacina, foi um inferno isso. Inferno, eu lembro bem disso. E era utilizado de maneira muito corriqueira para infecção respiratória. Então, isso criou um problema, né? Criou mais resistência, falha terapêutica, assim por diante. Mas, por outro lado, a ciprofloxacina é muito efetiva para Staphylococcus aureus, por exemplo, oxacilina sensível. Claro que o Stafford pode ter uma resistência específica em algumas situações, mas, de maneira geral, quando ele é oxacilina sensível, lembra que a oxacilina
é o beta-lactâmico, que é o nosso divisor de água para Staphylococcus aureus. Então, a gente sabe que ele é sensível para a proxicilina, você abre uma gama de medicamentos que pode te ajudar, principalmente cefalosporina de primeira geração, cefalosporina de segunda geração, alguns macrolídeos e quinolonas. Entendeu isso? Então, ela é uma boa droga para isso. E é uma boa droga para gram-negativos, alguns com produção de beta-lactamase, para pseudomonas aeruginosa. De Pseudomonas aeruginosa comunitária, né? Para comunitária, porque dentro do hospital é outro cenário, elas podem ser sensíveis à cefoxacina. E realmente é verdadeiro isso. Aí vem a nova geração de quinolona, que é a levofloxacina e moxifloxacina. Que aí o que acontece nessa nova geração? Essa nova geração faz uma correção melhor. Então, a cobertura para gram positivo melhora com essas novas drogas. Quando é negativo, tudo fica igual, mas já melhora um pouco mais. Então, você tem uma cobertura um pouco mais efetiva. Mas, de maneira geral, assim, a levofloxacina, então a cobertura que era falha da ciprofloxacina para pneumococos, já é corrigida com a levofloxacina e com a moxifloxacina. São gerações de drogas que vão evoluindo, né, do ponto de vista mercadológico, de indústria, e acabam tendo eficácia melhor. E tanto porque hoje, você sabe muito bem disso, que até as quinolonas, essas últimas gerações, que é a levofloxacina, a moxifloxacina, são chamadas, apelidadas de quinolonas respiratórias, entre aspas, obviamente, graças à melhor eficácia para o pneumococos. Então, você começa a poder utilizar essas quinolonas, a fluoroquinolonas, em infecções de via aéreas, ok? Superiores ou inferiores, que seja. Mas aí eu quero falar um negócio muito importante das quinolonas, que vem acontecendo isso há alguns anos para cá, que são os efeitos colaterais. Quando as quinolonas saíram no mercado, pessoal, quando elas começaram a sair no mercado, quando lançou as quinolonas, elas estavam contraindicadas para criança. Por quê? Porque interferiam diretamente na cartilagem de crescimento. Então, os colegas da pediatria não usavam, ele evitava usar o máximo. Aí havia um movimento, depois de algum tempo, ele tentar usar as quinolonas em algumas situações específicas em crianças maiores. Ok. Só que até aí, a gente achava que esse efeito colateral osteoarticular era muito infantil. E aí o que aconteceu com o tempo, pessoal? No tempo começou a mostrar que não. A quinolona interfere em alguns sistemas do tecido conjuntivo, interfere realmente nas articulações, nos tendões, e mais do que isso, no sistema vascular. Então começou a aparecer efeitos colaterais de uns anos para cá, como ruptura de tendão espontânea, tendão de Aquiles, bíceps, né? Os tendões do bíceps e tal. Então, espontânea, com o uso de quinolonas. Aí, quais quinolonas? Fluoroquinolonas. Aí vem o ciclo, levo e moxifloxacina. Olha que situação delicada. Então, você tinha cenários de ruptura de tendões por causa disso. E, para piorar mais ainda, você tinha uma alteração que era muito importante vascular arterial, que era aneurisma de aorta ou dissecção aguda de aorta. Então, isso criou um pandemônio nos Estados Unidos, na Europa, e o Brasil ainda está meio gatinhando com isso. Então, já houve dos ministérios da saúde, vamos chamar assim, dos Estados Unidos, da Europa, que controlam medicamentos, recomendando cautela no uso dessas drogas. Alguns até, vamos chamar assim, tarja preta, né? Quer dizer, uma sinalização europeia americana para que você tome cuidado na prescrição dessas drogas em situações específicas. Então, há uma recomendação mundial que você não use essas drogas como primeira escolha. Olha que interessante. Então, usar medicações que não são quinolonas para tratar alguns pacientes. Por exemplo, pneumonia bacteriana aguda, tentar usar mais beta-lactâmico do que quinolona, por exemplo. E macrolídeo, né? Ou doxiciclina, que é derivado da ciclina, para você evitar um pouco o uso de quinolonas. Mas você pode usar, obviamente. Mas é importante isso. Olha a situação delicada. Você tem ruptura de tendão espontâneo, aneurisma de aorta, dissecção aguda de aorta e alterações neuropsiquiátricas. Existem queixas também de fraqueza, de invalidez do doente, pessoas que usam quinolonas e ficam inválidas fisicamente. Sabe muito bem esse mecanismo. As pessoas ficam limitadas para trabalhar assim por diante. Então, esse é um efeito colateral que você tem que levar em consideração. E é um efeito colateral importante de algumas outras drogas no passado. Então, as quinolonas são drogas legais, boas, bem indicadas. Então, quando eu falei dos patógenos, você vai indicar ela bem em via respiratória, essas mais modernas, né? Levofloxacina e mox. Para via urinária, cipro, levo, mox, qualquer uma delas, também é adequado. Mas sempre tentar deixar elas como uma segunda escolha, uma terapia de resgate, evitar usá-la como primeira escolha. Inclusive, eu tenho vários reels no nosso feed mostrando isso, discutindo, até citando algumas referências para isso, tá bom, pessoal?